Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Nós estamos em meio a uma viagem eletrizante da capitulação da Áustria, invasão alemã à Áustria, em março de 1938. Meu nome é Raquel, nós estamos lendo o livro Diário de Berlim e eu darei sequência agora à leitura daquilo que o Schiller escreveu a partir de Londres, no dia 14 de março de 1938. A 1 hora desta madrugada, 20 horas de ontem em Nova York, realizamos a nossa primeira conferência radiofônica europeia. Isso ocorreu da forma que passo a narrar. Às 5 horas da tarde de ontem, meu telefone tocou. Era Paul C. White, um dos diretores da Columbia, que me chamava de Nova York. Logo que atendi, foi me dizendo: queremos que organize para esta noite uma série de irradiações de toda a Europa. À 1 hora da manhã, tempo de Londres. Desejamos que transmita as declarações de um membro do Parlamento de Londres, Ed Murrow, de Viena, e de diversos correspondentes norte-americanos em Berlim, Paris e Roma. Um programa de meia hora. Dentro de mais 1 hora, avisá-lo-ei sobre o horário exato em que deverá ser feita a irradiação de cada uma dessas capitais. Você e Murrow são capazes disso? Disse que sim e desligamos. Mas a verdade é que eu não tinha a mínima ideia de como desincumbir-me da missão, sobretudo no curto espaço de 8 horas. Já tinham sido realizados os 2 ou 3 programas desse tipo, mas para isso foram precisos meses de preparação e combinações de caráter técnico antes de cada um. Pedi uma ligação para Murrow, em Viena. Enquanto iam passando os minutos, minutos preciosos, fiquei pensando o que devia fazer. E, à proporção que ia pensando, mais simples me parecia a tarefa. Tanto Murrow como eu possuímos muitos amigos entre os correspondentes americanos espalhados pelas capitais europeias. Além disso, conhecemos pessoalmente os diretores e engenheiros-chefe das várias emissoras europeias, de cujas instalações devemos lançar mão. Liguei para Edgar Maurer, em Paris, Frank Gervasi, em Roma, Pierre Rousse, em Berlim, e para os diretores e engenheiros-chefes das estações PTT de Paris, EIA de Turim e RRG de Berlim. Murrow atendeu-me logo, de Viena. Encarregou-se de conseguir as irradiações de Berlim e da capital austríaca, e deu-me uma verdadeira lição técnica sobre a forma de realizar o programa, de que eu, aliás, tinha grande necessidade. Em cada uma das capitais precisaríamos de um poderoso transmissor de ondas curtas, capaz de ser ouvido distintamente em Nova York. Roma possuía um desses transmissores, embora talvez não estivesse disponível. Paris não tem nada dessa espécie. Nesse caso, precisamos fazer a ligação telefônica do estúdio até o transmissor de ondas curtas mais próximo. Dentro de pouco tempo, os meus 3 telefones funcionavam em 4 línguas diferentes: inglês, alemão, francês e italiano. Conheço razoavelmente as 3 primeiras, mas o meu italiano praticamente não existe. Mesmo assim, consegui compreender o que me diziam de Turim, o suficiente para verificar que, naquele momento, era impossível encontrar qualquer um dos dirigentes da emissora italiana. É que ontem foi domingo. Esperava ainda a comunicação de Roma. Talvez me fosse possível combinar o assunto com a filial de lá. Berlim respondeu logo. A Reichsrundfunkgesellschaft faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Apenas explicaram a única linha existente para Viena estava à disposição das autoridades militares, e assim era duvidoso seu emprego. À proporção que a noite avançava, a nossa irradiação ia tomando corpo. Nova York voltou a telefonar, transmitindo a hora exata para a irradiação de cada capital. A impassível serenidade de Nova York, a confiança com que contava com uma transmissão perfeita,
encorajaram-me. Meus amigos jornalistas começaram a responder ao meu chamado. Edgar Moure, correspondente em Paris do Chicago Daily News, estava passando o domingo na província. Gastei muito tempo a persuadi-lo para que voltasse para a cidade e falasse no rádio. Mas, por mais que tentasse, Edgar não podia me enganar. Ninguém que eu saiba sentiu mais que ele o que sucedeu à Áustria. Gervase em Roma e Hus em Berlim atenderam também pouco depois. Falariam, desde que seus chefes em Nova York concordassem. Não havia muito tempo para comunicar-me com as respectivas redações em Nova York, especialmente tratando-se de uma tarde de domingo. Mais uma chamada para a Colômbia. Peçam licença para que Gervase e Hus possam falar. E, a propósito, perguntou Nova York, que emissoras e qual a extensão das ondas curtas que Berlim e Roma estão empregando? Esquecera-me desses detalhes. Outra chamada para Berlim. A estação seria DJZ, com onda de 25,2 metros e 11.870 quilociclos. Um cabograma urgente levou essa informação ao controle técnico da CBS em Nova York. O tempo ia passando. Lembrei-me de que devia redigir ainda algumas linhas para a parte da emissão a ser feita de Londres. Como pretendia agir a Grã-Bretanha diante da invasão da Áustria pelas tropas de Hitler? Telefonei a vários pontos à cata de material. A Inglaterra não ia tomar qualquer atitude. Lembrei-me de repente de que Nova York queria também ouvir a palavra de um membro do parlamento, que transmitisse a reação oficial da Inglaterra perante o Anschluss. Liguei para 3 ou 4 amigos deputados. Estavam todos fora da cidade, gozando o weekend britânico. Liguei para a casa de Ellen Wilkinson, deputada trabalhista. Também estava fora, mas depois de algum tempo consegui encontrá-la. Quanto tempo precisa para chegar de automóvel à BBC? Perguntei. Mais ou menos 1 hora. Olhei o meu relógio. Tínhamos 2 horas pela frente. Ellen concordou em falar. A voz de Gervase de Roma apareceu na linha. Os italianos não podem conseguir a transmissão com tão pouco tempo de antecedência, disse ele. Que devo fazer? Calculei comigo mesmo. Transmitiremos a sua palavra para Genebra, respondi por fim. E se isso não for possível, telefone-me novamente dentro de 1 hora e passe o seu texto pelo telefone que eu mesmo lerei daqui. Sentado num pequeno estúdio da BBC, fiz o teste final com a nossa estação de Nova York, apenas 3 minutos antes de 1 hora. Marcamos a duração exata de cada irradiação e experimentamos as deixas que serviam de sinal para que os locutores de Viena, Berlim, Paris e Roma dessem início e fim às respectivas transmissões. Avisei a sala de controle, em Nova York, de que Roma estava fora, mas que Gervase, naquele momento, estava ditando por telefone o seu artigo a um estenógrafo. Concordamos com uma segunda entrada de Londres no ar para que eu pudesse lê-lo. Justamente a 1 hora da madrugada, com os fones no ouvido, pude ouvir perfeitamente, através do retorno transatlântico, a voz macia de Bob Trout, anunciando a irradiação do nosso estúdio central de Nova York. Penso que a nossa parte foi um sucesso. Edgar e Ed estiveram particularmente notáveis. Ellen Wilkinson, ostentando a sua magnífica cabeleira ruiva, chegou a tempo. Pouco depois, pelo retorno, Nova York anunciava que a irradiação fora um sucesso, e já querem outra para esta noite. Hitler, dizem os telegramas, entrou triunfalmente em Viena hoje à tarde. E não houve nada. Chamberlain acabava de pronunciar mais um discurso perante os comuns. Não pretende fazer coisa alguma. A dura verdade dos fatos é que, afirmou ele, nada poderia impedir o que aconteceu, a menos que este país, bem como os outros, estivesse preparado para usar a força.
Não haverá guerra. A Grã-Bretanha e a França recuaram mais um passo ante o crescente poderio nazista. Mais tarde, Albion Ross, da redação do New York Times em Berlim, teve uma observação interessante nas nossas irradiações desta noite. Afirmou que os berlinenses receberam o Anschluss com uma calma fleumática. E aqui a gente ouve falar do Chamberlain pela primeira vez. Quem o citou recentemente foi o ministro Alexandre de Moraes, ao dizer que não cometeria o mesmo erro de Chamberlain, ficando inativo diante, diante das ameaças golpistas e dos eventos que sucederam em Brasília, não só no dia 8 de janeiro, mas antes também. Feito meu comentário, vou dar sequência aqui. Londres, 15 de março de 1938. Hitler, discursando hoje de Viena, no balcão da Hofburg, palácio dos outrora poderosos Habsburgos, proclamou a incorporação da Áustria ao Reich alemão. Mais uma promessa partida. Nem sequer pôde esperar pelo plebiscito marcado para 10 de abril. Hoje pela manhã, telefonei a Winston Churchill. Concordou em falar no rádio durante 15 minutos, mas quer $500 de cachê. Londres, 16 de março de 1938. Ed telefonou de Viena. Anunciou que o Major Fay se suicidou depois de assassinar a tiros de revólver a mulher e o filho, um jovem de 19 anos. Emil Fay era um homem sinistro. Indiscutivelmente receou que os nazistas o assassinassem por tê-los ludibriado em 1984, quando Dollfuss foi morto. Volto para Viena depois de amanhã. A crise já passou. Parece-me que descobrimos uma novidade para o rádio, com as nossas transmissões simultâneas de várias capitais. Viena, 19 de março de 1938. Ed veio esperar-me no aeroporto de Aspern esta tarde. Quando chegamos defronte de minha casa de Plossegasse, já de noite, guardas SS de capacete de aço e baioneta calada estavam parados diante da minha porta. Um rápido olhar pela rua fez-me ver que ganhavam todas as saídas das outras casas, especialmente a do Palácio Rothschild, vizinho a nossa. Ed e eu tentamos entrar em casa, mas fomos detidos pelos guardas. Moro aqui, expliquei inesperadamente irritado. Não faz diferença, não pode entrar, respondeu um dos guardas. Mas eu disse que vivia aqui. Sinto muito, são ordens. Ninguém pode entrar nem sair. O guarda era um rapaz austríaco, reconheci pela pronúncia, bastante delicado. Mesmo assim, eu continuava irritado. Onde posso encontrar o seu comandante? Perguntei. No Palácio Rothschild. Confiou-nos a um homem zarrão da SS que nos escoltou até a casa do jardineiro do palácio, pegada ao nosso edifício, onde Rothschild passara a viver durante o último ano. À entrada, quase esbarramos com alguns oficiais da SS que carregavam a prataria e outros objetos existentes no pavimento térreo do palácio. Um deles trazia uma tela com uma moldura dourada sob o braço. Adiante vinha o comandante do grupo. Tinha as mãos cheias de garfos e facas de prata e não se sentiu absolutamente envergonhado com a nossa presença. Expliquei-lhe a minha profissão e a nossa nacionalidade. Riu-se e deu ordens ao guarda para que nos escoltasse até a porta de minha casa. Mas não poderão sair durante algum tempo, avisou sorrindo. Permanecemos em casa até depois do jantar. Então, querendo dar um pulo até a cidade, deslizamos mansamente pela escada, esperamos que o guarda se afastasse alguns passos de nossa porta e esgueiramo-nos pela escuridão. Junto à Carnetstrasse, encontramos um bar tranquilo para conversar um pouco. Ed estava ligeiramente nervoso.
minutos. Vamos a outro lugar, sugeriu. Por quê? Estive aqui ontem à noite, mais ou menos a esta hora, explicou. Encostado ao balcão estava um jovem que parecia judeu. Pouco depois tirou do bolso uma velha navalha e abriu a carótida. Tess não melhorou. A flebite ainda não cedeu. E seus nervos não podem estar calmos em virtude dos acontecimentos e com o ruído dos aviões de Goring que passavam sobre o hospital durante o dia inteiro. Amanhã cedo, Ed deve voar de volta para Londres. Viena, 20 de março de 1938. Falei pelo rádio esta manhã. Descrevi a maneira pela qual Viena foi completamente nazificada numa semana. Uma coisa aterradora. Uma das cadeias radiofônicas norte-americanas passou a semana inteira acentuando que o seu correspondente não tinha sido censurado nas irradiações que transmitia daqui. Mas, quando ele chegou ao estúdio para entrar no ar imediatamente depois de mim, os nazistas exigiram a sua crônica da mesma forma que a minha, visando-a em seguida. Viena, 22 de março de 1938. O estado de saúde de Tess ainda é bastante sério. Aliás, o ambiente do hospital não a tem ajudado. Primeiramente, segundo ela diz, havia lá uma senhora judia cujo cunhado se suicidou no dia imediato à entrada triunfal de Hitler em Viena. Passou toda a semana chorando. Hoje deixou o hospital de luto, levando consigo o filhinho. Havia ainda outra senhora judia. Ninguém de sua família foi assassinado, mas os guardas da SA, depois de terem confiscado o negócio do marido, dirigiram-se à sua casa e saquearam-na. Ela receia que o seu marido ainda venha a ser fuzilado ou preso e passa a noite inteira chorando. Hoje, pelas ruas, grupos de judeus, cercados de membros das tropas de choque e insultados pela multidão, eram obrigados, de cócoras nas calçadas, a apagar os emblemas de Schunig, que ali ainda estavam escritos. Inúmeros judeus estão se suicidando. Informações prestadas sobre atrocidades praticadas pelos nazistas austríacos, o que me deixa bastante surpreso. Os judeus, homens e mulheres, estão sendo obrigados a lavar latrinas. Centenas têm sido arrebanhados pelas ruas, ao acaso, e obrigados a lavar os toaletes dos rapazes nazistas. Os mais felizes são postos em liberdade depois de lavarem apenas automóveis. Os milhares de automóveis roubados aos judeus e aos inimigos do regime. A esposa de um diplomata judia de nascimento disse-nos hoje que não se atrevia a deixar a sua residência com receio de ser apanhada em plena rua e ser obrigada a esfregar coisas, entre aspas. Viena, 25 de março de 38. Guilherme e eu fomos ver a sinagoga de Seitenstattengasse, que também servia de sede para cultos Gemeinde judaica. Tinha-nos dito que os judeus haviam sido obrigados a limpar as latrinas com os seus paramentos sagrados, os teofilim. Mas os guardas SS não nos deixaram entrar. Pudemos observar que no interior do edifício os guardas estavam deitados preguiçosamente por toda parte, fumando calmamente os seus cachimbos. A caminho do almoço, num pequeno restaurante italiano existente por trás da catedral, Guilherme teve uma altercação com alguns homens das tropas de choque que o tomaram por judeu. A ele, escocês dos mais puros. Um fato sobremaneira irritante, fim do qual fomos afogar as nossas mágoas em vinho Chianti. Nick e Agnes estão aqui, embora ele tenha que partir o mais depressa possível, uma vez que tem a sua entrada na Alemanha proibida. E ninguém sabe da sua presença em Viena. Russ também está na cidade, tentando tirar da cadeia o correspondente do INS, Alfred Tirnauer. Sua mulher pareceu-me desesperada quando lhe falei pelo telefone. Os Fodors
partiram para Bratislava, levados para lá por iniciativa de John Willie, que os fez seguir num carro da legação. Schoening preso, e é voz corrente que os nazistas procuram torturá-lo, fazendo com que o rádio do seu quarto permaneça ligado noite e dia. Ficamos por aqui. O texto de hoje foi pesado para mim. Eu imagino que seja pesado para você que está nos ouvindo. E espero que a gente consiga respirar, lembrar que isso é um fato histórico que já passou e que, não sei, que a gente fique bem. Que esse trecho lido neste vídeo de hoje, neste março de 1938, não nos afete neste dia. E porque vem mais, vem muito mais por aí, né? Mas se esta leitura está te fazendo algum bem, te trazendo conhecimento, te trazendo algum prazer, apesar do conteúdo de hoje, por favor, curta o vídeo, comente, sugira filmes, temos muitos filmes a partir de agora, né? E continue conosco. Um abraço.